Jornada do Apocalipse, capítulo 1. O capítulo 1 de Apocalipse começa com uma apresentação do versículo 1 até o versículo 3, mostrando o autor, que é o evangelista João, e os destinatários, que são todo aquele que lê e ouve essas palavras para todos nós, conforme diz o versículo 3, mas também as 7 igrejas da Ásia Menor, que foram os primeiros destinatários da mensagem do Apocalipse. O texto se dirige especialmente à igreja, do versículo 4 até o versículo 11, e a igreja é representada por 7 candeeiros acesos diante de Jesus, e 7 estrelas que representam os líderes dessas igrejas, chamados de anjos ou mensageiros. Mas a ênfase do texto é a revelação do próprio Cristo como sumo sacerdote que intercede por nós e também como Rei glorificado que voltará. Naquele momento, o imperador Domiciano, entre o ano 81 a 96 depois de Cristo, dominava o mundo e foi proclamado como Deus. O Apocalipse foi escrito por volta do ano 96 depois de Cristo, e havia uma grande perseguição aos cristãos devido ao culto ao imperador. O texto do Apocalipse tem uma ordem lógica, com introdução, desenvolvimento e conclusão, o que pode ser percebido claramente em Apocalipse 1:19, que diz: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. O que prova que o Apocalipse tem um propósito eterno. Fala do passado, coisas que viste, do presente, coisas que são, e do futuro, que hão de acontecer. Ou seja, a mensagem do Apocalipse não é apenas sobre o fim do mundo, mas sobre a eternidade, tanto o passado como o hoje e o futuro, mostrando o propósito eterno de Deus para a humanidade. A principal mensagem do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que no capítulo 1 se apresenta como aquele que é, que era e que há de vir, também como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Essa é a maior revelação do Apocalipse, o Cristo vivo, glorificado e que voltará para buscar sua igreja. Cristo é revelado em Apocalipse capítulo 1 como um sumo sacerdote que anda no meio dos candeeiros, que representa as igrejas. É chamado de Filho do Homem, que é um título profético, e usa vestes compridas e uma cinta de ouro, como os sacerdotes usavam, mostrando que ele intercede por nós como sumo sacerdote. Mas Jesus também se revela como Rei glorificado, com cabelos brancos, olhos como fogo, pés como bronze, voz de trombeta e de muitas águas, 7 estrelas na mão, a espada de 2 gumes que sai da sua boca, o rosto como o sol, e tendo também as chaves da morte. O Cristo que um dia veio como sofredor voltará como Rei glorificado para julgar. Nós podemos interpretar que a cinta de ouro representa a verdade, os cabelos brancos, a eternidade de Jesus, os olhos como fogo, sua justiça, os pés de bronze, a firmeza, a voz de águas, o seu poder, a espada de 2 gumes, a palavra de Deus, o rosto brilhando, a sua glória, os castiçais são as igrejas e as estrelas são os pastores que estão nas mãos do Senhor Jesus. Dessa forma, Cristo se revela no Apocalipse glorificado. O texto dá grande importância para estes símbolos apresentados. Os candeeiros de ouro são as 7 igrejas, e Jesus passeia no meio das igrejas, e as 7 estrelas chamadas de anjos ou mensageiros são os líderes ou pastores das igrejas. Em Apocalipse capítulo 1:20 nos diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas,
e os 7 candelabros são as 7 igrejas. No capítulo 1 aprendemos que a maior revelação do Apocalipse é o próprio Senhor Jesus. Então podemos buscar essa revelação do Cristo glorificado para as nossas vidas.